tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Na Pele. Hoje nós vamos tratar de um assunto ainda pouco discutido, mas que faz toda a diferença na vida da população preta brasileira: o racismo ambiental. É isso mesmo. A ocupação dos territórios e a destruição do meio ambiente tem impactos diferentes para brancos e pretos. Vamos chamar a nossa querida jornalista Júlia Fermino no quadro Tema de hoje. Arrasa, Ju! Você já ouviu falar em racismo ambiental? O termo foi utilizado pela primeira vez por Benjamin Franklin Chaves, nos Estados Unidos. Chaves era químico, reverendo e liderança do movimento negro lá na terra do Tio Sam. Em resumo, Benjamin descobriu que os governos sempre colocavam lixo tóxico perto da casa do povo preto. Olha só que coisa! Qual será que era a cor da pele dos governantes? De lá para cá, um monte de variações do movimento foram surgindo. Afinal, são muitos os problemas, tanto no meio ambiente quanto no racismo. Aqui no programa de hoje, trataremos especialmente do acesso à água, ao esgoto e ao saneamento básico, porque é o que pega mais para a população negra brasileira. Faz mais sentido para nós. Uma pesquisa do IBGE, de 2020, diz que uma entre 10 casas brasileiras não tem acesso à rede de esgoto. A maioria absoluta dessas casas estão nas periferias, nas favelas. E sabemos que quase 70% das pessoas que moram nas favelas são negras. Isso é racismo ambiental. Você nunca parou para pensar nisso? Tranquilo, a maioria das pessoas não conhecem esse assunto. Mas vem com a gente que logo você vai perceber que, na verdade, você já sabe bastante coisa sobre o tema. Diz aí, galera, eu sou a Laura Farias e hoje a gente conversou com algumas pessoas para saber a opinião delas sobre o tema. Fica aí para conferir. Sim, é um racismo histórico, na verdade, né? Desde que da abolição da escravatura, os negros não podiam trabalhar, não podiam ter bens, então foram sempre para as regiões mais pobres e isso permaneceu. A desigualdade racial ainda grita muito. Os brancos são mais privilegiados, têm melhor acesso do que a população negra, os pardos e os indígenas. É um processo histórico que jogou essas pessoas nesses mares, assim. Hoje a gente vê uma falta de saneamento básico muito grande, principalmente nas periferias de São Paulo. Isso pode ser resolvido. Não precisa, inclusive, acabar com as estruturas, mas hoje a gente sabe que quem é poder não tem interesse de acabar com isso. Tentar priorizar, né, de uma forma igualitária todas as raças. Políticas, como são as cotas, um trabalho de educação nas escolas. Acho que é isso, políticas públicas de conscientização e de inclusão, inclusive. A sabedoria popular, sempre tão sóbria. Quem disse que as pessoas não conhecem a realidade à sua volta? Nós vamos falar um pouco mais sobre a importância da luta contra o racismo ambiental e quais armas podemos usar para combatê-lo. Recebemos então, aqui em nossos estúdios, Silvane Silva, doutora em História Social pela PUC de São Paulo e participante do programa de incentivo acadêmico Abdias do Nascimento, como pesquisadora visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Olá, Silvane, seja muito bem-vinda ao programa Na Pele. Eu que agradeço. Silvane, conta pra gente o que é de fato racismo ambiental. O racismo ambiental, ele surge pela primeira vez com essa expressão lá nos Estados Unidos, quando um grupo formado por mulheres e homens negros perceberam que era somente naquelas comunidades em que a maioria da população era negra que era escolhido para ter aterros sanitários, por exemplo, lixões. E aí um estudo que foi feito pelo Benjamin Chaves, apareceu pela primeira vez essa expressão racismo ambiental. Essa expressão que surge lá na década de 80, ela vai então chegar aqui no Brasil e vai se ampliar. Hoje os estudos ambientais, comunidades quilombolas e indígenas se utilizam muito desse conceito também nas suas lutas, percebendo que a justiça se utiliza de 2 pesos e 2 medidas quando está se tratando dessas comunidades. Por exemplo, no mesmo espaço em que comunidades quilombolas e indígenas têm dificuldade para conseguir titulação das terras,
as classes mais abastadas conseguem licenciamento para construir mansão, ou mesmo para fazer mineração, ou mesmo para o agronegócio. Então, o termo racismo ambiental, ele entra nas pesquisas e também na justiça como uma maneira de qualificar, então, a injustiça ambiental. Silvane, a sua pesquisa trata do protagonismo das mulheres quilombolas na luta por direitos em comunidades do estado de São Paulo. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa luta e como ela interfere na questão do racismo ambiental. Sim, a minha pesquisa de doutorado, ela traz esse tema do protagonismo das mulheres, por conta que no meu trabalho, que é voltado para a educação escolar quilombola, eu pude conhecer diversas comunidades aqui no estado de São Paulo e observar que nessas comunidades as mulheres são a liderança. E a luta dessas mulheres, ela está voltada para o bem-estar, o bem-viver de toda a comunidade. E aí está vinculada principalmente à luta pela terra, a luta pela água, a luta pelos direitos civis mais básicos, né, de todos os seres humanos. Então, as mulheres quilombolas, assim como todas as mulheres de comunidades tradicionais, sejam ribeirinhas, indígenas, são mulheres que estão na linha de frente desse combate do racismo ambiental, porque essas mulheres têm na sua luta o foco pelo bem viver. Quando as mulheres quilombolas estão lutando pela manutenção da sua terra, pela manutenção do seu jeito de ser e de viver, elas estão também lutando contra o racismo ambiental e também pela preservação do meio ambiente para todos nós, né, na verdade, para toda a sociedade brasileira. O racismo ambiental é abrangente, atinge várias camadas sociais, mas pesquisas apontam que as mulheres são as que mais sofrem as consequências. Eu gostaria de saber como a luta contra o racismo ambiental contribui também para a luta de gênero. A luta das mulheres quilombolas, ela muitas das vezes não é vista como uma luta política. Ela deveria ser também encabeçada por todos os homens e por toda a sociedade, porque é uma luta pela manutenção da vida. Então, quando eu luto para que na minha comunidade a água chegue, uma água potável, uma água encanada que seja uma água pura, para que a terra não tenha tanto agrotóxico, para o alimento ser um alimento também puro, como elas dizem, as lideranças quilombolas. O alimento, ele precisa nutrir o seu corpo, mas ele precisa também nutrir a sua alma. E ela pode garantir essa luta das mulheres quilombolas para a luta de gênero, como você me perguntou, porque quem está no dia a dia preocupada com essas questões do cuidado da alimentação das suas famílias ou da educação das suas crianças são as mulheres. Então, essas conquistas, elas vão fazer com que essa emancipação feminina ela também aconteça nas comunidades rurais, para essas mulheres quilombolas. E para contribuir um pouco mais com o assunto de hoje, nós batemos um papo com o Vitor de Jesus. Ele é ecologista contracolonial, doutor em ecologia e pesquisador do racismo ambiental. Vitor, seja muito bem-vindo ao programa Na Pele. Bom, nós sabemos que racismo ambiental é um tema pouco conhecido pelas pessoas. Então conta pra gente o que de fato é racismo ambiental. A gente poderia falar basicamente na história, né, do conceito de racismo ambiental, que vem lá dos Estados Unidos, no final da década de 80, quando a população negra de lá começa a perceber que quando as empresas elas queriam lançar os seus poluentes, elas escolhiam justamente os territórios negros e pobres para poder despejar os seus resíduos químicos. E aí elas passam a classificar isso como racismo ambiental. Mas, traduzindo para a realidade brasileira, assim, para a gente não se desconectar, a gente poderia pensar no próprio conceito de quarto de despejo da Carolina de Jesus, que o que ela traz é muito próximo dessa noção de racismo ambiental, no sentido de mostrar a insalubridade, as condições ambientais precárias, desigualdades socioambientais que são vivenciadas pela Carolina e que dizem respeito às vivências da maioria da população negra no Brasil. Como que a negligência por parte do setor público afeta nós, pessoas pretas? Bem, aí a gente entra em diversos níveis, né? A gente pode pensar tanto no nível de saúde, por exemplo, porque essas condições ambientais, essas desigualdades ambientais, socioambientais, elas perpassam a produzir ambientes insalubres para que a galera preta viva. Então, a gente está falando de favelas, de palafitas, de quebradas, de periferias que muitas vezes não têm saneamento,
que não têm as condições de água, de esgotamento, a coleta de lixo e a questão das drenagens pluviais corretamente. Então, a gente vai ser a população que vai sofrer muito mais com as inundações, os alagamentos, com os deslizamentos de terra. A gente vai perder os nossos imóveis, as nossas vidas. Então, a gente está falando de um impacto que ele tem uma dimensão na saúde, tem uma dimensão no corpo, uma dimensão no território e de saúde mental, inclusive, né? De você viver cotidianamente no meio do esgoto, ou viver cotidianamente em condições de desigualdades socioambientais e no quanto que isso é adoecedor. Precisamos sim de um pacto social democrático. Por isso, Silvane, nós gostaríamos de saber quais são as ações efetivas que, na sua opinião, poderiam ser tomadas pelo Estado para que o racismo ambiental não faça mais parte da nossa realidade. O ponto principal para que a gente caminhe no sentido de acabar com o racismo ambiental na nossa sociedade brasileira começa com uma coisa lá de 1850, que é a Lei de Terras, né? Então, desde a colonização, o problema da posse de terra no nosso país é um dos principais fatores que levam ao racismo ambiental. Então, um primeiro ponto para se resolver isso é a demarcação e a titulação de terras quilombolas indígenas, isso sem dúvida, para que essas populações possam continuar ali no seu lugar, para que possam continuar produzindo da maneira como produzem, que não é da mesma maneira que o agronegócio quer, e nas cidades também cuidar, né, desses espaços em que as populações subalternizadas estão, cuidar do transporte urbano, para que todo mundo tenha mobilidade, né? O lugar onde a pessoa mora, ela determina até mesmo o tempo de vida que ela vai ter. Isso mostrando que essas populações que estão nas periferias, onde não tem cuidado com esgoto, saneamento e tudo mais que a gente sabe que falta, são pessoas que vão viver menos. Então, você já nasce nesse CEP, nesse endereço, você está condenado a viver menos. E, às vezes, a sociedade, de um modo geral, costuma ligar isso apenas à desigualdade econômica. Mas isso não é verdade. Isso é racismo ambiental porque quem cuida das áreas mais abastadas, onde a maioria da população é branca, quem cuida dessas áreas? Quem é que faz o asfaltamento? Quem é que faz a poda das árvores? Quem é que coloca o esgoto? É o Estado. Mas esse mesmo investimento não é feito nas populações periféricas que estão aí cada vez mais vulnerabilizadas. Silvane, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de tratar esse tema que é tão importante, né, para o futuro das nossas próprias vidas, né, da população como um todo. Agradeço. Bom, e para quem quiser conhecer mais sobre a Silvane e sobre o seu trabalho, nós vamos deixar aqui todas as redes sociais dela. É só seguir lá. Estamos chegando ao final de mais um Na Pele. Lembrando que este programa é uma realização da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT. Se você quiser rever este programa ou ficar curioso para acompanhar os próximos, é bem fácil. Basta acompanhar o canal da CUT no YouTube, que está aí na sua tela, junto com as nossas redes sociais. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nada do que vai rolar por aqui. E para finalizarmos com aquele gostinho de quero mais, nós preparamos uma atração cultural mais que especial para vocês. Lazo Matumba é baiano, cantor, compositor, músico, arranjador e um eterno apaixonado pela música preta. Com vocês o clipe 14 de Maio. Eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu
tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me